Hoje a gente vai seguir com o nosso estudo. O tema geral dessas lições é Deuses demais, quem está no trono do seu coração. O tema da aula de hoje especificamente é imagens e adoração. E o texto que nós vamos ler inicialmente, depois a gente vai tratar um pouco mais especificamente do texto, mas já vamos ler agora, é o de Êxodo, capítulo 20, versos 4 e 5, que correspondem ao segundo mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Esse aí é o resumo. Não terás outros deuses diante de mim. Então, adoração exclusiva a Deus. Segundo mandamento, versículo 4, leiamos juntos. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Muito bem, esse é o segundo mandamento completo. Mas eu não vou me atentar na parte final dele, onde fala visito a iniquidade dos pais nos filhos, onde fala faço misericórdia até 1000 gerações. Eu não vou entrar nesse assunto agora, não. A gente já falou, eu já falei sobre isso em outros momentos. Hoje não é o momento. Nós vamos tratar sobre a parte inicial, onde fala basicamente, não farás para ti imagem de escultura, e no versículo 5, não as adorarás, nem lhes darás culto. Tá? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, precisamos, ó Deus, da tua ajuda, do teu auxílio, para entendermos este assunto tão importante da tua palavra, que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, possamos não só compreender, mas também ajustar, ó Deus, pontos talvez equivocados da nossa fé, do nosso comportamento. O Senhor nos ajude, Pai. Pedimos teu auxílio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse slide ainda, eu coloquei diversas imagens. Aliás, como a gente vai falar de imagens, eu recheei os slides de imagens para a gente ir falando sobre isso, tá? Veja aqui, né, só para você entender, ali do lado direito tem a imagem da Maria, né? Do lado dela uma cruz com a imagem do que seria Jesus Cristo morto, né? Ali em cima seria o Divino Espírito Santo, né? Que é a pombinha branca, que também é um símbolo aí de uma pessoa da Trindade. Nesse fundo eu coloquei a própria imagem aí de Jesus, pelo menos assim o dizem os católicos, né? E aqui eu coloquei imagens também de Jesus, mas de uma perspectiva infantil, né? Desenhos aqui infantis. A gente vai tratar sobre isso tudo, né? Mas esse é um assunto sensível também. Lembra da semana passada? Eu falei de um assunto sensível, que era a questão política, né? E os irmãos tiraram de letra, correu tudo bem, graças a Deus, na aula passada, né? Os irmãos, nós juntos aqui, né? Fomos muito bem, não entramos em debate, não brigamos, acho que ninguém deixou de vir para a igreja por causa do assunto, né? Hoje é também um assunto sensível, tá? Inclusive, a minha abordagem vai ser até um pouco diferente, os irmãos vão perceber aí, do material que a gente tem adotado, né? Porque no meu entendimento, né, e de muitos que são da linha confessional da igreja, no meu entendimento, a gente acaba, de forma muito
rápida e simples, rechaçando aquelas imagens do lado direito e não vendo nenhum problema com essas imagens aqui do lado esquerdo. E por quê, talvez? Por que a gente despreza algumas e as outras a gente não vê nenhum problema? Tá? É um assunto sensível. Por quê? Porque não é um assunto que todos vão concordar. Nem entre os reformados, né? nem entre os evangélicos e também nem entre os reformados. Então, vamos lá para a gente buscar um entendimento bíblico, né? desse assunto, e também vou trazer o ponto de vista confessional, que é importante. Nós somos uma igreja confessional, tem símbolos de fé, que nós entendemos que é um resumo fidedigno do ensino da palavra de Deus. Então vamos caminhar, vamos aos pouquinhos aí. Primeiro ponto para a gente estudar são as imagens em Israel. Na história do povo de Deus, a gente vê vários momentos em que eles criam imagens. Talvez um primeiro, grande momento em que isso se manifesta está lá em Êxodo 32, quando Moisés ele está no monte, ele está lá passando um período longo, quando foi receber das mãos de Deus os mandamentos do Senhor. E o povo então se volta aqui para um bezerro de ouro. Eu vou fazer a leitura. Êxodo 32. Vou pedir para o Mateus, por gentileza, se possível, fecha essa janela. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas, trouxe a Arão. E este, recebendo-as de suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Veja a incoerência, como o sincretismo está sempre presente. E nós estamos também correndo esse risco todo o tempo, de juntarmos a adoração ao Senhor Deus outros elementos que não fazem parte dessa adoração. Então ele acabou de fazer um bezerro para o povo adorar, acabou de fazer um altar para esse troço e ainda pregou dizendo: amanhã será festa ao Senhor. Veja a mistura, Versículo 6. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. E aí Moisés intercede pelo povo, Deus aceita a sua intercessão, mas os idólatras são mortos. No mesmo capítulo 32, Deus traz consequências em relação a esse pecado, outro exemplo do uso de imagens em Israel está em Juízes capítulo 8, quando Gideão produz uma estola sacerdotal de ouro. Juízes capítulo 8,
versos 22. Gideão foi um homem importantíssimo nesse período dos juízes. Ele empreendeu batalhas. O Senhor fez realmente assim maravilhas por meio de Gideão. Mas ele não se manteve muito fiel ao Senhor no final, não. Diz o versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como o teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Então ele tinha uma fama de um grande líder ali para Israel. Então eles falaram: olha, domina sobre nós, vem, seja o nosso rei, você e seus filhos. Quer dizer, cria-se uma dinastia. Até então não tinha rei em Israel. Versículo 23. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Olha a fé dele, né? E está correto, né? O povo de Deus deve ser governado pelo Senhor. Não que haja problema em ter um rei, né? Depois isso vai vir, vai acontecer. Deus, mas ele entende isso. Realmente o povo de Deus deve viver uma teocracia. O Senhor é quem governa. Versículo 24. Disse-lhe mais Gideão: um pedido vos farei. Aqui começa o problema. Dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos, e estenderemos uma capa, e cada um deles estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 siclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e o pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Pus até o 28, né? Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, nunca mais levantaram a cabeça, ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. O versículo 7 é o ponto focal aqui. Com aquele ouro todo, ele faz uma estola sacerdotal, é uma veste, né? uma capa sacerdotal, e aquilo ali se tornou um objeto de adoração, de culto. E foi, diz aí que Israel se prostituiu ali. Aliás, essa ideia de prostituição, em vários momentos na Bíblia, não tem a ver com a prostituição literal, mas a prostituição espiritual, quando o povo de Deus adora outros deuses ao invés de adorar ao Senhor. E isso veio a ser um laço a Gideão também. E um outro episódio também muito triste é o de Jeú, em 2 Reis, capítulo 10. 2 Reis, capítulo 10, versos 18 a 31. Jeú foi rei, né, aqui já da dinastia aí dos reis de Judá. Se eu não estou enganado, de Israel agora falhou aqui. E naqueles dias, boa parte do povo servia a Baal, até em razão do rei anterior, Acabe, a esposa dele, eram reis idólatras, né? E aí, o que ele faz então? Ele cria um plano, né? Versículo 18 começa a contar isso. Ajuntou Jeú a todo o povo e lhe disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Ele começa a enganar o povo. Começa a dizer: olha, Acabe, o rei anterior aí, ele serviu Baal, mas ele serviu pouco. Eu vou servir muito mais. Ele está enganando. Ele, na verdade, ele quer pegar esse povo que adora Baal e destruir. Versículo 19. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servidores, todos os seus sacerdotes, não falte nenhum,
porque tenho grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servidores de Baal. Para encurtar a história, ele reuniu todo mundo. Quando estava todo mundo lá, ele falou, olha, aqui não pode ter nenhum adorador do Senhor, do Yavé. Aí saiu todo mundo que não devia estar ali, mas ele já tinha armado essa situação. 80 homens do lado de fora estavam preparados. Quando ele desse um sinal, eles iam entrar e matar todo mundo, e foi o que aconteceu. Então, de uma vez só, ele destruiu, exterminou todos os adoradores de Baal. Um ponto positivo, né, para a sua história, porque os reis de Israel deveriam se apegar à adoração exclusiva a Deus e eliminar toda forma de idolatria. Porém, no versículo 28, leia comigo 28, assim Jeú exterminou de Israel a Baal, isso é bom, porém, versículo 29, porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, o quê? Dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Então, é a incoerência, né? Eu coloquei aqui a incoerência, porque aquele ditado nosso, né? Coa mosquito, engole camelo. Ele fez algo bom, foi coar o mosquito, não era bem um mosquito, era bem grande esse mosquito, né? Que era a adoração a Baal, algo terrível, mas ele acabou não olhando para todas as questões do seu domínio e admitindo ainda bezerros de ouro e essa adoração idólatra, né? Então, assim, o uso de imagens, bezerros de ouro, estola sacerdotal, outras coisas mais, esteve presente ao longo da história de Israel. Os altos, né, que eles tinham, enfim, vários recursos, várias manifestações da idolatria por meio de imagens. Isso esteve sempre presente. E no cristianismo? No cristianismo, eu coloquei até a imagem aqui do Epifânio. No século IV, um bispo chamado Epifânio visitou uma igreja na Palestina e ficou horrorizado quando viu uma imagem de Cristo em local de adoração. Ele a rasgou e proibiu terminantemente o uso de qualquer imagem de Cristo. Então, ele era um bispo, ele tinha então ali autoridade sobre, né, um grupo grande aí de igrejas. Ele viu isso numa das igrejas e proibiu o uso de imagem de Cristo. Isso no século IV, ou seja, tinham se passado em torno de 400 anos e aparentemente nenhum sinal aí de da produção de imagens de Cristo para adoração, nem para qualquer outro fim. Então ele vê isso e fica escandalizado e acaba com isso. Quando ele morreu, em 404, o que aconteceu? Espalharam-se imagens de Cristo por toda parte. Foi ali que começou, né? E foi só no 7º século que o debate reacendeu entre opositores favoráveis à adoração, opositores e favoráveis à adoração a imagens, né? Eu não coloquei aqui, mas se você for estudar a história da Igreja Católica, isso vai acontecendo aos poucos, né? A admissão de um santo, de outro santo, veneração ou adoração a Maria, enfim, várias coisas vão se somando ao longo dos séculos, não é tudo de uma vez. A perversão, ela vai acontecendo e vai ganhando escala, ganhando volume, e chega até onde chegou, né, no tempo da Reforma, por exemplo, que até hoje, na verdade, muito ainda está presente, né? Então, Epifânio foi alguém que primeiro constatou esse problema e fez o que poderia, né, para eliminar da igreja a representação visual da pessoa de Jesus Cristo, né? Se você quiser estudar sobre isso, vê lá, quando começou a criar
imagem de escultura de Maria, por exemplo, quando começou a se formar, a se adotar o crucifixo com a imagem de Cristo sofrendo na cruz, ou o Divino Espírito Santo, que é a pomba, e tantas outras maneiras, né, de idolatria, tudo é muito simbólico, tudo é muito atrelado, né, à adoração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E nas pequenas coisas, a idolatria está presente. Agora, a posição dos reformadores, né? O que eles pensaram? Temos aí dois deles, lá em cima o João Calvino e embaixo aqui o Lutero. Veja que eu estou usando imagens de todos eles aí, né? Será que eu estou pecando, né? Será que eu estou quebrando o segundo mandamento ao colocar a imagem do Epifânio, do Lutero, do Calvino, etc.? Vamos lá. Então, na Reforma Protestante do século XVI, houve um grande movimento contra essa manifestação idólatra, né? E aqui eu vou ler um trechinho aqui do que disse primeiro aqui Calvino. Ele disse aqui: quanto aos que fazem representações figuradas dos santos, de que lhes podem servir, senão de exemplos de pompa e ignomínia? Ignomínia é vergonha, né? E quem deseja seguir esses exemplos merece chicote. Dá vergonha dizer, mas a verdade é que as prostitutas se enfeitam mais casta e modestamente que as imagens das virgens, representações de Maria, nos templos. O ornamento dos mártires não revela mais sensatez. Bom seria que houvesse um pouco de honrosa probidade em suas imagens, para que as suas mentiras não fossem tão impudentes, sendo que elas têm a pretensão de serem padrões de santidade. Então, só um exemplo aqui de Calvino denunciando essa prática de criar imagens, de criar esculturas, de criar representações visuais, como, vamos dizer, um auxílio na adoração ao Senhor. E também Lutero, ele escreveu o seguinte: os papistas adotaram a invocação dos santos a partir dos pagãos, que dividiam Deus em inúmeras imagens e ídolos, ordenando a cada um seu ofício e obras particulares. A invocação dos santos é a cegueira e heresia mais abomináveis. Todavia, os papistas não desistirão. O maior lucro do Papa advém dos mortos, pois a convocação dos santos mortos lhe traz somas infinitas de dinheiro e riquezas, muito mais do que ele obtém dos vivos. Porém, é assim que o mundo prossegue: superstição, desgraça, falsa doutrina, idolatria obtém mais crédito e lucro que a religião reta, verdadeira e pura. Então, outra citação aqui de Lutero, mostrando ele denunciando a prática idólatra da Igreja Católica, né, de utilizar imagens. Então, a posição dos reformadores foi muito contundente, né? Lutero, eu até acredito que ele não foi tão longe nisso. Eu acredito que a linha reformada calvinista foi mais longe nisso, tanto que as igrejas reformadas, elas têm muito menos símbolos do que as igrejas luteranas, né? As igrejas luteranas, em alguns casos, realmente parecem igrejas católicas. Igrejas reformadas, em geral, são mais simples, né? São mais simples. Ainda tem algumas esquisitices. Talvez você, conforme se for passando o tempo dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai tomar conhecimento que existem as catedrais presbiterianas, o que eu acho muito esquisito. Não acho que deveriam assim ser chamadas, mas enfim, são construções góticas, bem
bonitas até. Acho que não há problema nenhum em ter esse tipo de construção, mas daí a elevar, ou dar a isso um nome diferente, para soar algo mais, sei lá, mais santo, mais consagrado, acho estranho. Então, em geral, as igrejas reformadas são mais simples, né? Tem menos elementos visuais. Em algumas igrejas nós temos a cruz, né? Não como um objeto de adoração. Em geral, inclusive, a cruz está vazia. Em geral, não. Nas igrejas reformadas, as cruzes são vazias. Quando as tem, são cruzes vazias, sem Jesus. Uma vez que a gente entende que Jesus ressuscitou e não continua a sofrer na cruz, né? Mas vamos partindo aqui para o ponto 4, o que Deus diz sobre as imagens. Então vamos de volta aí a Êxodo 20, versos 4 e 5, onde nós temos o segundo mandamento. Vamos atentar para as palavras que são utilizadas aqui nesse mandamento. O mandamento então começa dizendo: não farás para ti imagem de escultura. Imagem de escultura é a criação realmente de ícones, de imagens em que se possa pegar, né? Por exemplo, um toco de madeira que, por meio ali do trabalho manual, forja-se uma imagem, né? Ou da pedra, por exemplo, por meio do entalhe da pedra vai se formando uma imagem. Então, o mandamento é: não farás para ti esse tipo de coisa, ícones, ídolos, que possam ser representações visuais de algo. Mas não só isso, na sequência ele diz: nem semelhança alguma do que há em cima, nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Essa palavra aqui, semelhança, no hebraico, ela é traduzida em outros textos por aparência, ou, né, o significado claro é representação visual. O que eu entendo é que o mandamento está dizendo o seguinte: olha, vocês não devem nem produzir coisas concretas, palpáveis, né, nem nada que seja semelhante, ou seja, algo que faça lembrar algo que esteja em cima nos céus, embaixo na terra, porque alguém poderia dizer: não, mas os desenhos à mão, por exemplo, não estão contemplados no segundo mandamento, né? Quadros de pintura e tal não estão contemplados aqui, porque aqui está falando da produção de imagens de escultura, de coisas ali, né, de ícones, de estátuas, enfim. Não, eu entendo que toda forma de representação visual está sendo incluída aqui, especialmente na palavra semelhança, né? Não faça para você uma estátua e nem nada que possa se parecer com algo, né, que esteja nos céus, na terra ou debaixo da terra. A segunda parte do mandamento está no versículo 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Então você não pode nem produzir, nem fazer, que é a primeira parte, e nem adorar ou prestar culto a isso, que é a segunda parte. E aqui aqui é que dividem, né, as opiniões, né? Um grupo vai admitir o seguinte: bom, não é que está sendo proibido, por exemplo, fazer um desenho de Jesus, ou numa peça de teatro alguém representar Jesus, ou no cinema, ou qualquer coisa que represente Jesus. O que está sendo proibido é a adoração a esse recurso. É se desenhar com o fim de adoração. É se criar uma representação de Jesus, ou numa peça, ou num quadro, ou em qualquer forma visual, com o fim de adoração. É isso que está sendo proibido. Então, essa é uma linha de interpretação.
A outra linha de interpretação é: nós estamos sendo proibidos não só de adorar uma imagem, mas também de produzir uma imagem, né? Uma imagem de escultura. Então, essa outra linha de interpretação entende o quê? Que nós não podemos fazer nenhuma representação visual de Deus, nem do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo. Nem para fins didáticos, nem para fins ilustrativos, nem para qualquer fim, e muito menos para adoração. Entenderam a diferença das duas linhas de interpretação? Então, é um ponto sensível, porque nem os reformados concordam se é um lado ou se é outro aqui. Então, esse é o ponto. Na sequência do versículo 5 diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Então, ele está dizendo que ele tem cuidado com isso, e a maneira como nós adoramos a Deus é importante. Não só a exclusividade, mas também a maneira. Primeiro mandamento é a exclusividade: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento é a maneira como nós vamos adorar a Deus, que não é fazendo imagens, não é criando representações visuais, né? Esse é o segundo mandamento. Então, basicamente é isso, essas duas linhas interpretativas. E aí eu vou mostrar no próximo ponto qual que é a interpretação confessional, né, dessas duas, por qual desses caminhos vai a nossa confissão de fé, ou o catecismo maior mais especificamente, que é o símbolo de fé que nós adotamos, né? Vamos ler ainda Deuteronômio 4, 9 a 20. Deuteronômio 4, 9 a 20. É um trecho razoavelmente longo, mas creio que é importante a gente ler com atenção para a gente entender o espírito do segundo mandamento. Quando eu falo espírito, é o que está por detrás, qual é a motivação de Deus, né, com este mandamento. Vamos lá. Deuteronômio 4, versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Então, em resumo, Moisés está aqui em nome de Deus falando para o povo: olha, guardem o coração de vocês, guardem a alma de vocês. Tudo que vocês têm visto, ensinem para os filhos de vocês. 10. Não te esqueças do dia em que estivestes perante o Senhor teu Deus em Horebe. Não esqueça daquele dia, quando o Senhor me disse: reúne este povo, eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então não esqueça daquele dia, quando eu, Moisés, reuni vocês e o Senhor falou com vocês. Vocês ouviram o Senhor falando. Não esqueça desse dia. Versículo 11. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. 12. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Essa palavra aparência aqui é aquela palavra semelhança lá do segundo mandamento. Então, Moisés está dizendo o seguinte: olha, Deus não se manifestou de forma aparente para vocês. A manifestação de Deus foi por meio do som da sua voz. Ele falou com vocês. Ele falou com vocês. Ele não se manifestou por meio de qualquer representação visual. Versículo 13. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu,
os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma. De novo, cuidem e guardem cuidadosamente a vossa alma, pois, de novo, aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. 16. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles, e desculto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Então esse texto é um pronunciamento de Moisés para o povo para tomar cuidado. Guardem o coração de vocês, guardem a alma de vocês. Não se inclinem para qualquer coisa que possa representar Deus. Sem dúvida ele tem em mente aqui a nossa propensão, a propensão humana de buscarmos imagens, de gostarmos de imagens. Quando surgiu o rádio, sem dúvida foi uma grande revolução, né? Quando surgiu a imprensa, quando surgiu o rádio, maravilha, a gente agora pode ler as coisas, agora a gente pode ouvir as coisas. Mas e quando chegou a televisão? Né? Quando chegou a internet na mão do povo, com tudo sendo produzido por meio de vídeos. Isso ganha a nossa atenção de uma forma assim grandiosa. A gente não consegue perceber, mas nós mesmos somos movidos a essas coisas. Né? É muito fácil as pessoas viciarem, por exemplo, em filmes, em séries, em novelas, em vídeos em geral, viciarem mesmo, de precisar daquilo horas no dia, senão não se sente descansado, relaxado, parece que aquilo dá um prazer, dá um... Por que tudo isso? Por que estou falando isso? Porque isso mostra a nossa inclinação natural para aquilo que é visual. Moisés, por orientação de Deus, está mostrando isso. Gente, Deus falou com vocês por meio de palavras. Vocês não viram aparência nenhuma, portanto, não se inclinem para qualquer forma de representação visual de Deus. Eu pus um etc. aqui, porque tem vários textos na Bíblia que denunciam, que falam sobre não produzir imagens, não criar ídolos, não, um monte dessas coisas. Tá? Eu coloquei um etc. porque tem muita coisa. Eu selecionei apenas esses 2 textos. Agora vamos ver a interpretação confessional. O trecho que trata do segundo mandamento é a pergunta 107 até a 110. Eu só peguei a 108 e a 109 e eu vou destacar algumas coisas aqui. Pergunta 108 do nosso Catecismo Maior. Quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Resposta: os deveres exigidos no segundo mandamento são, preste atenção, o receber, observar e guardar puros e inalterados, o quê? Todo o culto
todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra, especialmente a oração e ações de graças em nome de Cristo. Que mais? A leitura, a prédica, né? E o ouvir da... Desculpa, eu fiz o sinal errado. A leitura, a prédica, que é quando o pastor está falando, né? Ensinando, expondo as escrituras, o ouvir a palavra e a administração e recepção dos sacramentos, que em outro lugar vai ser claramente ensinado batismo e ceia do Senhor. São os únicos, as únicas representações visuais que o próprio Senhor instituiu para que nós possamos nos apropriar delas. Não a fim de adorá-las, mas como símbolos do que elas representam. Então nós não adoramos a água do batismo, nem o pão e o vinho da Santa Ceia. Esses elementos apenas representam. A água representa o lavar regenerador do Espírito Santo, o novo nascimento, e a ceia do Senhor, por sua vez, representa que a nossa vida depende, a nossa vida espiritual depende do sacrifício de Jesus Cristo, né? Mas veja como até essas coisas podem ser idolatradas, ou podem ser recursos para adoração, se a gente não cuidar do nosso coração. Eu já vi pessoas que guardam, por exemplo, principalmente agora que a gente começou por conta da pandemia, usar aquele copinho com a tampinha e o pãozinho, né? Eu já vi pessoas guardarem aquilo ali, levarem para casa e irem colecionando. Mas é para eu me lembrar da ceia. Não faz sentido nenhum isso. Isso é superstição. Isso está se aproximando muito de um uso idólatra desses recursos. A gente não pode se apegar a nenhuma dessas coisas, né? Então, a interpretação aqui do segundo mandamento, da nossa confissão, é que a gente tem que cuidar das coisas que Deus ordenou para a gente. O que Deus ordenou? Deus nos deu a sua palavra, Deus ordenou que essa palavra seja ensinada, pregada, Deus nos deu os sacramentos. Então, a gente deve utilizar os recursos que Deus estabeleceu para a nossa edificação, e não criar recursos. Se Deus quisesse que nós aprendêssemos por meio de imagens, Ele teria nos dado um livro ilustrado. Se Deus quisesse que nós aprendêssemos por meio de peças teatrais, Ele teria deixado roteiros de peças teatrais. Não estou condenando livros ilustrados e nem condenando peças teatrais. O que eu estou dizendo é que o recurso que Deus nos deu para a nossa real edificação, para nós o conhecermos de fato e de verdade, é a palavra de Deus, lida e exposta. Aí aqui ainda acrescenta, né, o governo, a disciplina da igreja, o jejum, os juramentos, tudo mais, tudo isso faz parte da adoração e foram colocados por Deus, né, para a nossa edificação, a maneira como nós devemos adorá-lo. E a pergunta 109, que aí entra mais especificamente no ponto de discussão. Quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Os pecados proibidos no segundo mandamento são o estabelecer, o aconselhar, o mandar, o usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus. Ponto e vírgula. Então, nós não podemos nem praticar, nem estimular outras pessoas a fazer um culto religioso que não seja aquele que Deus estabeleceu para fazer. O como nós devemos adorar a Deus. Ponto e vírgula. O que mais? O segundo mandamento nos proíbe o fazer qualquer imagem de Deus, de todas ou qualquer das três pessoas.
quer interiormente, no espírito. Olha só, a gente não pode, o catecismo está dizendo, nós não podemos nem criar imagens de Deus interiormente, né, dentro da gente, nem exteriormente, em qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma. Toda adoração dela, ou de Deus nela, ou por meio dela. Assim, tem o ponto e vírgula aqui, ó. Eu esqueci de mencionar. Então, assim, o catecismo está interpretando que nós não devemos nem fazer qualquer imagem de Deus e nem adorar qualquer imagem de Deus, né? Ou a Deus por meio dela. Estão entendendo? Eu creio que isso faz mais jus ao mandamento e ao espírito que eu quis mostrar em Deuteronômio 4, o espírito do mandamento, de que Deus não se manifestou por meio de aparência, mas por meio da sua palavra. Então, para evitar, sabedores que nosso coração é inclinado para a idolatria, é inclinado para o uso de imagens na nossa adoração, a gente deve evitar qualquer representação visual de Deus, né? Inclusive aquelas que nós criamos na nossa mente. Por exemplo, quando você pensa em Deus, o que você pensa? O que está lá na sua cabeça? Talvez um senhor idoso, né? Seus cabelos brancos, aqueles braços fortes que te abraçam, que te acolhem, né? O quê? Como você imagina? Talvez mais como um Papai Noel, né? Como que nós estamos ensinando nossas crianças a adorar a Deus, né? Deixa para o final, seu Ismael, por gentileza. Então, são perguntas que a gente precisa fazer. Porque nós não somos autorizados na palavra nem criar imagens de Deus, visuais, qualquer representação, e nem mesmo internamente. Porque em outros textos, não estou explorando isso agora, fica muito claro que a adoração se dá no nosso coração. Não especificamente quando nós nos ajoelhamos diante de um objeto qualquer, ou de um quadro, mas a adoração se dá, em primeiro lugar, aqui dentro, né? Então, na sequência diz aqui, né, o fazer qualquer imagem de deuses imaginários, todo culto ao serviço a eles, todas as invenções supersticiosas. Só que as igrejas neopentecostais, principalmente, estão recheadas de invenções supersticiosas, coisas que você precisa comprar, né, para levar para sua casa a fim de trazer uma certa proteção. Então, tudo isso são elementos estranhos à adoração a Deus, né? E assim por diante. Vamos avançar. Como se deve adorar então? E aí, eu creio que o texto mais claro que interpreta o segundo mandamento é o de João 4. João 4, 19 a 26. Eu não vou ler tudo, é um texto razoavelmente longo, mas é o encontro da mulher samaritana com Jesus. Ela diz para Jesus no verso 20, nossos pais adoravam aqui nesse monte. Vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E aí vem a resposta de Jesus. Versículo 21. Mulher, podes crer-me que a hora vem que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, vós os samaritanos, né? Adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas, versículo 23, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de que maneira? Em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24, Deus é Espírito.
e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele repete isso, né? Então, eu creio que esse texto é a interpretação de Jesus para o segundo mandamento. Nós não podemos ter qualquer representação visual de Deus, nem utilizar essas coisas para adoração. Por quê? Porque Deus é espírito. Deus não tem aparência humana. E Ele pôs a sua imagem em nós, seres humanos. Significa que nós devemos adorar o ser humano? Óbvio que não. Nós carregamos uma imagem quebrada de Deus. Agora, como lemos lá no início da escola dominical, a maior e principal manifestação da imagem de Deus é o seu Filho Jesus Cristo. Então, quando o Senhor Jesus fala que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade, qual é a verdade? A verdade nós encontramos na palavra. E Jesus diz: eu sou a verdade. Então, como nós devemos adorar? Devemos adorar em espírito e em verdade, por meio de Cristo Jesus. E já partindo para o final, ponto 6, e quanto à arte? Alguém pode perguntar, mas então quer dizer que Deus não aprova nenhuma forma de arte? Não posso desenhar, não posso pintar, não posso, criar um teatro? Não, Deus não tem qualquer problema com a arte em si. Porque Ele é o próprio Criador da beleza. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos inclinados a produzir imagens, a criar. Tem pessoas que parece que nascem com o dom, né, de desenhar, enfim. Então, não há problema em relação a isso. Não há problema em produzir a arte, nem em contemplar qualquer forma de arte. Qual que é o problema, então? O problema é criar representações de Deus. Criar representações de Deus. Esse é o problema. E aí eu coloco uma citação de Atos 17, 29. Paulo diz: visto que somos geração de Deus, ou seja, viemos de Deus, fomos criados por Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então a gente não pode misturar as coisas. Deus pôs em nós a sua imagem. Então a gente não pode pensar que Deus seja semelhante a qualquer coisa assim. Ou seja, em outras palavras, quando nós, seres humanos, usamos a arte para representar Deus, nós estamos empobrecendo, minimizando a glória de Deus. Porque Deus não tem nada a ver com isso. Deus não pode ser representado com grafite, com lápis de cor, com pincel. Qualquer representação visual de Deus é diminuir a sua glória. Então a gente deve evitar isto. Pontos importantes dessa aula. Primeiro, nosso coração facilmente se inclina a buscar representações visuais como recursos para adoração. Nós nos inclinamos para isso. Ah, mas eu já sou crente há muitos anos. Não, já deixei o catolicismo há muitos anos. Não se engane, meu irmão, minha irmã. Você é miserável igual eu e todo mundo. Não pense que você está acima de qualquer possibilidade de cair e quebrar o segundo mandamento. Nós somos falhos, a gente tem que vigiar o tempo todo. Essa aula é para mim e é para você também. Não, isso aqui é para fulano de tal que devia estar aqui ouvindo. Não, você também facilmente se inclina a buscar representações visuais como recurso da sua adoração. Cuidado com isso. Segundo, por conta dessa inclinação natural nossa, Deus proíbe o uso de representações visuais para si, Pai, Filho e Espírito Santo. E terceiro, Deus decidiu se revelar por meio da sua palavra. Por isso,
os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Já que Deus se revelou por meio da palavra e não de outra forma, nós devemos adorar em espírito e em verdade, sem qualquer utilização de nenhum recurso. Perguntas. Como podemos produzir arte sem quebrar o segundo mandamento? Como? Os artistas aí, né? Como podemos produzir materiais didáticos infantis sem quebrar o segundo mandamento? Né? As editoras cristãs, aliás, a nossa própria editora cria um monte de material que tem lá a representação de Jesus Cristo. No meu entender, acho que não deveria ser assim. A gente deveria buscar realmente entender como fazer isto, como ensinar, sem utilizar representações visuais do Senhor. E terceiro, como nós podemos aperfeiçoar nossa adoração a Deus em espírito e em verdade? Entendendo que as representações visuais de Deus não são autorizadas, entendendo que é pela verdade que nós nos aproximamos de Deus, como que a gente poderia, então, aperfeiçoar a nossa adoração? São questões que eu julgo importantes para a gente refletir à luz desse estudo.